Pessoal, ainda falando de política, o julgamento de recursos contra inquéritos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal foi suspenso hoje, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça. A corte analisava dois pedidos, um da Procuradoria-Geral da República e o outro da Advocacia-Geral da União. A sessão já contava com o voto do ministro relator, o Alexandre de Moraes, que foi contrário aos arquivamentos. A PGR apresentou recurso contra a decisão de Moraes de abrir inquérito para investigar as falas de Bolsonaro associando vacinas contra a Covid ao diagnóstico positivo para a AIDS. Por outro lado, a AGU pediu a derrubada da decisão de Moraes de abrir inquérito para apurar vazamentos de dados sigilosos do presidente durante transmissão ao vivo pela internet. E aí o julgamento, pessoal, deve ser retomado no próximo dia 19 de agosto. Para falar mais, sobre essa relação para lá de conturbada entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro, a gente recebe aqui no estúdio o doutor em ciência política Leandro Gabiati. Já agradeço muito a sua participação, doutor. Obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente aqui no Boletim Metrópolis, segunda edição. Uma ótima tarde. Obrigado, Larissa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Doutor, a gente sabe que o pedido de vista não tem prazo para terminar. Existe a possibilidade do ministro só devolver o processo para análise depois das eleições? Então, aqui em Brasília, você sabe que tudo está vinculado a processos políticos. E o principal processo político hoje são as eleições. Então, muitas decisões no Poder Legislativo, no Poder Executivo e principalmente também no Poder Judiciário estão atreladas ao primeiro e ao segundo turno. Ou seja, muitas decisões vão ser adiadas até uma definição política do eleitor, que permitirão ter um cenário mais claro de quem vai governar o país a partir de 2023. Essa decisão, esse pedido de vista, certamente se insere nesse contexto e é muito provável que o ministro André Mendonça só devolva o processo depois da eleição presidencial. Bom, nós vamos acompanhar, obviamente. Agora, doutor, como você vê mais esse capítulo dessa relação entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom, a questão é complexa, certamente há uma polêmica, uma pergunta aí, quem iniciou essa série de atritos entre o presidente e o Supremo? A gente tem que remarcar que o nosso sistema é presidencialista e quem pauta ou quem marca o jogo político, o ritmo político, é sempre o presidente da República. Logicamente, aqui a gente não tem inocentes, sempre a parte de responsabilidade em vários lados, mas certamente esse capítulo aqui do processo que está correndo, tanto sobre aquele vínculo da vacina da Covid-AIDS e a revelação de dados sigilosos, naquela live que o presidente fez, se inserem também nesse contexto justamente de uma relação heterodoxa, vamos colocar assim, entre o Supremo Presidente da República. Agora, doutor, chama a atenção o fato do ministro André Mendonça, quem pediu aí pedido de vista, ter sido indicado para a vaga justamente pelo presidente Bolsonaro. Você consegue ver alguma relação entre a nomeação dele e esse pedido de vista? Vamos lá, a primeira questão. O pedido é regimental, está previsto no regimento do Supremo, então o ministro André Mendonça tem um amparo legal para fazer esse pedido. Agora, logicamente, quando a gente começa a analisar essa ação, não tem como não fazer essa relação entre o pedido de vistas que beneficia o presidente da República e uma ação política do ministro André Mendonça, justamente de alguma forma intercedendo ou beneficiando o presidente. Agora, doutor Leandro, como era a relação dos outros presidentes da República com o Supremo Tribunal Federal, Já houve algum em que tivesse tantos atritos, tantas questões a serem resolvidas pela Suprema Corte como agora? Vamos lá, é uma questão bem complexa de responder, mas vamos tentar por partes. Primeira questão, o próprio presidente Bolsonaro, que é um militar, ele tem o DNA do confronto na sua forma de fazer política. Então, não surpreende que esse constante atrito com o Supremo seja uma das marcas do seu governo. Faz parte, assim, vamos dizer, não é uma postura ortodoxa, convencional,
mas o presidente foi eleito legitimamente pelas urnas e ele tem mandato, né, que justamente eventualmente está tentando renovar na eleição de outubro. Os outros presidentes, logicamente, também fizeram indicações políticas, toda indicação é política, não tem como ser diferente. O Supremo Tribunal Federal é uma casa de leis, mas é uma casa também que de alguma forma se pauta por agendas políticas. Então, essa relação né, de constante diálogo entre o Supremo e o Presidente da República é normal. Agora, certamente, esse perfil ou essa dinâmica que o presidente Bolsonaro tem adotado recentemente de identificar o Supremo Tribunal Federal como um inimigo, vamos dizer assim, né, é uma novidade e que certamente vem gerando toda essa perplexidade de parte da sociedade que não entende muito bem por que o presidente assume essa postura, esse comportamento. Então seria assim uma situação mais inédita, né? Você se lembra de alguma situação parecida de algum outro presidente da República num certo embate com a Corte, a Suprema Corte? O presidente Bolsonaro, ele representa novidades em vários sentidos. Então, certamente essa situação de confronto constante, de atrito institucional constante, é uma novidade na nossa República, né? Logicamente, houve geralmente críticas, às vezes, a partir de algumas decisões do Supremo, de presidentes anteriores, mas nunca no nível que a gente vem observando hoje. Então, certamente, uma situação inédita. Sim. Agora, doutor Leandro, eu quero aproveitar a tua participação aqui no Boletim Metrópole, segunda edição, para a gente perguntar sobre o aumento que os próprios ministros, né, da Corte aprovaram para os seus salários. Então, a gente mostrou aqui no boletim na última quarta-feira que eles aprovaram um reajuste de 18%, que passaria os vencimentos de cerca de 39 mil para 46 mil reais, né? Esse aumento ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O que a gente pode esperar dos parlamentares, já que essa medida teria um efeito cascata, que chegaria, então, aos salários de deputados e senadores também? Muito bem, boa questão. Há previsão legal para esse reajuste, né? O último reajuste que o Supremo teve e que gera, como você bem mencionou, um efeito cascata, não só no Poder Judiciário, mas também nas remunerações de deputados, senadores e de ministros, presidente da República, aconteceu em 2018. Teve um impacto fiscal aproximado de 4 bilhões de reais, só para o Poder Judiciário. Só para ter uma medida do que gera esse impacto, válido lembrar que, por exemplo, o Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, tem um orçamento próximo de 4 bilhões também, ou seja, estamos tendo um impacto fiscal significativo a partir dessa medida. É uma medida legal, é uma medida que está prevista, agora, certamente gera questionamentos, considerando a situação do Brasil, inflação elevada, desemprego, elevação da pobreza, e aí você olhar para o Supremo, né, solicitando um aumento, um salário, uma remuneração, aliás, de 45 mil, 46 mil brutos, geralmente, né, causa um impacto e certamente poderá haver questionamentos de nível ético e moral. Agora, legalmente, nada a objetar. Agora, lá no Congresso Nacional, você acha que esse aumento deve passar? A expectativa é de aprovação? Geralmente não há óbice do Congresso a esse tipo de pedido que o Supremo faz. Inclusive, até hoje saiu uma notícia de que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, também vai atrás desse movimento do Supremo, solicitando o mesmo reajuste, né? E levando também a remuneração a 46 mil reais. O Congresso certamente negocia, se vê beneficiado dessa aprovação, porque a remuneração dos próprios deputados e senadores está atrelada à remuneração dos ministros do Supremo. Então, certamente haverá negociações, talvez algum ajuste aqui e ali, mas tudo indica que o Congresso não terá qualquer óbice e qualquer problema para aprovar esse pedido do Supremo, que vai ser escalonado. É uma forma, talvez, até diminuir as críticas, né? É um reajuste que começa em 2023, acho que conclui em 24 ou em 25, ou seja, são 2 anos, né, para ir levando essa elevação da remuneração dos ministros, né? Gerará críticas, mas o Congresso deve aprovar e ter esse benefício tanto para ministros quanto para outros políticos também. Muito obrigada, doutor Leandro Gabiati, doutor em Ciência Política. Obrigada aqui pelo bate-papo com análise